Recebendo o Bruno Soler, ele é cientista político do Real Time Big Data, conversando aqui conosco porque tem atualização aqui no nosso site, levantamento que saiu do Instituto com relação à disputa pelo governo do estado de São Paulo. Tudo bom, Bruno? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Carol, bom dia para você também. Muito bom contar com o teu olhar, Bruno, porque a gente está falando aqui de um estado hoje governado por um nome que pode despontar num outro cenário, e aí para a disputa das eleições presidenciais. Mas se ele vier na disputa pelo governo, qual é o cenário que nós temos? Aqui, Tarcísio Gomes de Freitas, aqui já atualizando o nosso site, olha só, já está lá o levantamento. Vou acessar aqui com vocês, pronto. Reportagem do levantamento Real Time Big Data, Tarcísio liderando nos cenários para reeleição em São Paulo. Foram entrevistadas 1.500 pessoas entre os dias 2 e 3 de outubro, portanto, pesquisa de fato feita poucos dias atrás. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então vamos aos cenários, contando com o Bruno para explicar para a gente o que foi apontado nos levantamentos. Bruno, de fato esse favoritismo de momento do atual governador Tarcísio Gomes de Freitas e o quanto que isso inclusive pode influenciar a decisão dele para uma possível disputa pelo Palácio do Planalto. É isso, Carol. O que a gente percebe no levantamento é que o governador Tarcísio de Freitas é muito favorito à reeleição em São Paulo, caso ele venha a ser candidato mesmo nesse próximo pleito. O fato é que com essa reeleição tão garantida, tão bem encaminhada, a aventura de ir para uma disputa presidencial deve gerar medo. Até porque vai enfrentar alguém que tem um rescaldo político, que está num processo de melhora de avaliação, que é o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o cenário para Tarcísio de Freitas é muito cômodo em São Paulo. Se vier candidato, provavelmente até muitos dos candidatos que estão sendo cogitados nessa disputa podem até recuar em função desse cenário e tentarem ir para o Senado Federal. A gente tem alguns nomes aí que estão sendo cogitados, como, por exemplo, Paulo Serra, Felipe Dávila. Esses candidatos podem, inclusive, recuar nesse processo para tentar uma disputa para o Senado, que é onde ainda se tem campo aberto. Se a gente tiver o governador candidato à reeleição, em tese, é muito favorito por esses números que a gente tem visto até então. A gente tem aqui um dos cenários trazidos nesse levantamento, o Bruno Tarcísio Gomes de Freitas, portanto, atual governador, somando 52%. Tem essa margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, mas já segundo esse cenário que trazemos aqui, poderíamos ter até uma vitória de Tarcísio em primeiro turno. A tendência hoje apontada, e num cenário que a gente está vendo aqui, com mais 4 candidatos, ou seja, com um cenário até recheado de candidaturas, ainda deve ter alguns outros, os chamados nanicos, que devem sair aí, candidatos que somando fazem lá ser os 2%, 3% todas as eleições, mas nesse cenário o Tarcísio de Freitas ganhando em primeiro turno, ou seja, e contra um ex-governador também, que é o Márcio França. Exatamente, Márcio França aparecendo com 16%, Érica Hilton 10%, Paulo Serra 8%, o Felipe Dávila 3%, brancos e nulos 6%, não sabem, não responderam 5%. A questão é que Tarcísio Gomes de Freitas, nessa disputa pela reeleição, ainda é uma dúvida. Ele, ora, vai para a reeleição, depois vai moderando ali o discurso, já fala que não se coloca como tão garantido nessa disputa pela reeleição, que o momento seria de talvez uma avaliação até do campo da direita, dele ser o candidato, até uma decisão que não partiria única e exclusivamente dele, até mesmo de um sinal verde do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Carol, toda essa discussão passa essencialmente pela decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro decidir apoiar uma candidatura do Tarcísio, como ontem, inclusive o presidente do PP, o Ciro Nogueira, disse que parece que isso estaria encaminhado. Se isso de fato acontecer, não tem como o Tarcísio, governador de São Paulo,
sendo o nome apoiado pelo principal líder eleitoral desse campo da direita, não ir para a candidatura presidencial. E daí a gente vai ter uma reviravolta no cenário aqui de São Paulo. Mas para o campo da direita também é super interessante ter no governo um aliado como Tarcísio num estado como São Paulo. Agora, Carol, de fato, é verdade. Agora, a gente repara que mesmo o Tarcísio, candidato à presidência da República, com a aprovação do seu governo, que é muito alto também, a tendência de que se ele apoie um candidato aqui, ele pode inclusive fazer com que esse candidato seja vitorioso em São Paulo também, ou seja, fazer barba, cabelo e bigode, né? Ir para uma disputa presidencial com chance, né? Ele é um candidato forte na disputa presidencial, todas as pesquisas apontam isso, e também ter a possibilidade de manter o governo do estado, mesmo que não seja ele, mas com algum aliado. Fazendo ali o seu sucessor. Então vamos aos cenários, justamente já sem a figura de Tarcísio de Freitas, será que a gente consegue trazer mais um cenário para quem está nos acompanhando? Ainda com Tarcísio, aí no caso uma disputa com Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, que já foi governador de São Paulo. A gente vê ali ainda Tarcísio na liderança, mas caindo ali um pouco o seu percentual nesse primeiro lugar. Poderíamos ter uma disputa num segundo turno, aqui considerando ainda a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, mas teríamos um segundo turno entre Tarcísio e Geraldo Alckmin, caso os dois disputassem o governo de São Paulo hoje. O Geraldo Alckmin saiu um pouco fortalecido depois dessa questão do tarifaço, né? Ele volta à cena depois de muito tempo em que estava num ocaso político, apesar de vice-presidente, mas pouco aparecendo, ministro e tudo mais, aparecendo pouco. Ele agora vira o grande negociador desse termo de acordo com os Estados Unidos e, por isso, acaba voltando à cena política. E é muito interessante, porque ele acaba sendo um nome que, historicamente, sempre foi um grande rival da esquerda aqui em São Paulo, mas hoje o eleitor que votava no PT não tem um nome para buscar, né? Fica entre Erika Hilton, que olham, mas é uma coisa ainda um pouco muito radical para esse lado, para esse campo da esquerda, e daí o que você tem de opção é ir para o Geraldo Alckmin. Então você começa a perceber que o voto, principalmente de onde o Geraldo nunca teve tanto voto, periferia da Grande São Paulo, onde ele sempre teve mais dificuldade, começa a migrar para o Geraldo Alckmin e ele dá uma crescidinha aí, porque é o voto do PT indo para o Geraldo. Bem, então, segundo esse cenário, teríamos Tarcísio com 47%, Geraldo Alckmin 26%, Erika Hilton 10%, Paulo Serra 7%, Felipe Dávila 2%, brancos e nulos 5%, não sabem, não responderam 3%. E aí trazemos mais um cenário para a gente batendo aqui uma bola com o Bruno, desse levantamento, Ricardo Nunes então, e aí trazemos aquele ponto que o Bruno destacava, né? Se Tarcísio não disputar a reeleição pelo governo de São Paulo, for uma disputa pelo Palácio do Planalto e indicar o seu sucessor, qual que seria o favoritismo dele numa disputa pelo governo do estado de São Paulo? Se fosse Ricardo Nunes, do MDB, somaria 34% das intenções de voto, muito justamente nessa herança de Tarcísio de Freitas. A gente, em São Paulo, é muito interessante a gente ver como que é o mapa eleitoral do estado de São Paulo. Metade do eleitorado está na região metropolitana e a outra metade no interior do estado. Essa metade da região metropolitana já tem um contato mais forte com o Ricardo Nunes. Então, o Ricardo Nunes cresce nesse voto. Quando vai muito para o interior, ele diminui, tem taxa de conhecimento menor. O Márcio, por ter sido governador, tem uma lembrança maior aí nesse eleitorado. Mas a tendência aqui é que se o Tarcísio de Freitas diz o meu candidato é o Ricardo Nunes, é uma tendência muito forte do prefeito ainda crescer nessa disputa e se tornar um favorito mesmo contra um ex-governador como Márcio França. E vale lembrar, né, Bruno, que foram as eleições municipais na capital paulista. Tivemos a imagem de Tarcísio ali vinculada à imagem do Ricardo Nunes, o que fez alavancar a campanha do atual prefeito. Exatamente. Tem algumas coisas que são muito interessantes nessa questão do Tarcísio de Freitas. São Paulo discute muito a questão da segurança pública, né? Talvez a gente esteja num pico de discussão sobre a questão da segurança pública, mas o Tarcísio, mesmo com esses problemas que a gente tem visto, ele consegue passar para o eleitor uma figura de alguém técnico. E isso ajudou, inclusive, o Ricardo Nunes na disputa municipal na questão da Cracolândia.
ele vinha como alguém que dava um respaldo técnico para o governo da prefeitura, dizendo, olha, vamos ter uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de São Paulo, e isso foi fazendo com que o Ricardo Nunes fosse crescendo no voto do serviço público, que é o voto da segurança como serviço, não só como posicionamento.